Olá, sou o Jaime Roque, diretor do Vale Síndico. Viemos aqui hoje para gravar mais um vídeo. Estou aqui hoje com o Paulo Sérgio de Campos. Ele é engenheiro civil, especialista em avaliação e perícia de engenharia, especialista em inspeção predial, perito judicial do TJSP, membro titular do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia, e palestrante. Aliás, já fez palestra pra gente, né, Paulão? Sim. Hoje a gente vai falar de inspeção predial. Exatamente. É isso aí, mas antes, eu tenho nossos recadinhos do coração aqui, os nossos agradecimentos. Hoje a nossa craquete aqui é a Maria, né? Fala aí alguma coisa, Maria. Fala, Maria. Bom dia. Bom dia aí, Maria. Entendeu? E vamos aos nossos agradecimentos. A Ortecom, Claudinei, a Maria que está aqui com a gente e a Pâmela que arrumou o estúdio aqui pra gente, se é que dá para chamar isso aqui de estúdio. Mas é tudo muito simples, mas é feito de coração. A Alvo Zeladoria, o Sérgio, a Horizonte, o Manolo, a Assistem, o Douglas, a Lima Cobertura, o Alexandre, a Itapura, o Paulo e o Celso, e o Sérgio Campos Engenharia e Consultoria, a arquiteta Thaisa. Eu gostaria de agradecer também ao Dr. Marcos Veloso, que é o presidente da Comissão de Direito Condominial de Jacareí, e ao Dr. Davi Bastos, que é o vice-presidente da Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos. Vamos falar então um pouquinho de inspeção predial. Perfeito. Né? Que aliás está para ser, né, obrigatória a partir de quando? Tá para ser lançada agora, eu não tenho previsão de datas, né? Eu estou participando das comissões lá de estudo junto à BNT, são reuniões assim mensais no CREA São Paulo, e já está em estudo essa norma, ela já está para ser lançada, está nas etapas finais assim de análise para ser lançada. Ela já tem até um número, o número dela é 16747. Eu acho importantíssimo que isso vire lei e que isso se torne obrigatório em todos os condomínios, porque... Tem alguns países, tem alguns estados que já é lei, é obrigatório. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e algumas cidades, como próximo aqui da gente, o Itu, já além do auto de vistoria de corpo de bombeiro, o AVCB, é obrigatório também uma análise da inspeção predial da edificação. Um dos quesitos que vai tornar o condomínio muito mais profissional e seguro é a inspeção predial. Exatamente. Né? Mas vamos lá, então só para a gente seguir o roteiro aqui, o que é a inspeção predial? Eu vou só fazer um breve histórico aqui para vocês entenderem. A inspeção predial, qual que é a finalidade dela? O IBAP, o instituto no qual eu sou membro, ele fez um estudo dos últimos 30 anos de vários acidentes ocorridos em edificações. Esses estudos ele levantou dados junto ao Corpo de Bombeiro, às Defesas Civil, prefeituras, entendeu? Esses órgãos aí municipais e estaduais. E foi constatado, Jaime, nesse estudo que o IBAP fez, que a maioria, 66% dos vícios ou dos acidentes ocorridos em edificações, tipo queda, colapso, incêndios, os mais imagináveis que você puder imaginar, eles foram derivados de falha de manutenção. Os outros 34% eram vícios construtivos, né? A construtora fez algum sistema falhou, né, no seu uso e colapsou ou fissurou ou trincou alguma tubulação, deu infiltração, né? O sistema de permeabilização não funcionou, mas 66% é derivado de falha de manutenção. O que é a falha de manutenção? É um síndico que não soube fazer uma boa gestão, ou por falta de conhecimento, ou negligência, às vezes também por ter um problema de recurso. E o que acontece? Mediante a isso, o IBAP fez uma norma de inspeção predial do IBAP, que hoje ela vai virar norma da BNT. Essa norma do IBAP é uma base para a norma da BNT. E eles acharam importante fazer essa norma voltada para a inspeção predial. O que é a inspeção predial? É uma análise de todo o sistema construtivo e dentro dessa análise a gente consegue ver como é que está o uso e a manutenção desses sistemas.
se está sendo usado de maneira correta, se está sendo feita uma manutenção de maneira correta, entendeu? Então, nada mais é que um check-up. A gente avalia tudo, desde a parte estrutural, parte de alvenaria, parte de elétrica, parte de hidráulica, coberturas, telhados, rufos, calhas, SPDA, tudo que você imaginar numa edificação a gente avalia. E também tem uma fase de documentações também que é importantíssima a gente avaliar. O que tem hoje então no mercado aí, 90% é síndico adivinho. Vamos dizer que 66% pela metodologia do BAC, mas esses 90% pode-se dizer que 10% tem a consciência. Eu falo isso pela estatística minha, quando eu falo inspeção predial, muito síndico olha assim, isso é para futuro, não é para futuro. Porque o síndico me chama para, geralmente, o Jaime, o síndico me chama para fazer o quê? Para fazer uma análise de um problema que já está ocorrendo lá no condomínio. Paulo, vem aqui, por favor, estou com uma infiltração. Mas é muito difícil um síndico me falar, teve um caso, mas depois eu vou contar esse caso. Ele me chamou, Paulo, me ajuda, eu preciso de um laudo de inspeção predial, porque eu não sei nem por onde começar aqui a fazer minhas manutenções. Isso aí foi muito legal da parte desse síndico. É que na verdade, às vezes você vê uma trinquinha, se é que eu posso chamar uma trinquinha? Pode chamar de trinca. Uma trinca que depois, se você não faz a manutenção correta dela, depois ela vira uma fissura. Fissura. Não, é assim, ó, a ordem é fissura trinca e rachadura. Isso. Primeiro começa uma fissura, ele vê, deixa. Sim. Quanto custa para arrumar uma fissura? Chama até o zelador dele. Passa um selatrinca aí, isso. Beleza. Não faz nada. Não adianta. Aí depois ele vai, deixa aumentar. Sabe por quê, Jaime? Uma fissura, ela não nasce do nada. Não. Ela revela uma coisa muito importante. Tem uma patologia. É uma patologia. E ela revela uma coisa importante para você. Então, tem vários tipos de fissuras ocasionadas por diversos fatores. É dilatação térmica, entendeu? É movimentação do solo. Então, um especialista no ramo vai saber. O problema não é só chegar e matar a fissura. É tentar ter a expertise de falar o que originou essa fissura. Por que ela está fissurando? Entendeu? Esses cuidados eles não têm. O que é a doença, né? Exatamente, entendeu? É a mesma coisa que você está doente, vai lá no farmacêutico, dá uma dorzinha. Tô com uma dorzinha, dá um analgésico, né? Exatamente, o cara vai lá receita. Vai tirar a dor na hora, mas não necessariamente vai combater a doença. Às vezes você paga convênio e não vai no médico. Exatamente. Então, mas qual é a principal finalidade da inspeção predial? A principal finalidade é dar diretrizes para o síndico ou um gestor, né? Ter subsídios técnicos para ele poder fazer uma boa prática de manutenção, entendeu? Na inspeção predial nós também detectamos os problemas de vício construtivo. Tem condomínios novos, Jaime, que já está fazendo esse laudo comigo, e condomínio de 3 anos já está cheio de problemas, só que é de ordem construtiva. Nós chamamos de anomalias, entendeu? Então, lógico, quando a gente detecta esses problemas de anomalias, o condomínio ele não vai tomar a solução e resolver o problema. Aí cabe ele, dentro dos direitos que o condomínio tem, dentro das garantias, acionar o serviço de assistência técnica dessa construtora e falar, olha, estou com um problema aqui, é um problema de vício construtivo, você precisa me ajudar. É que, na verdade, o síndico às vezes deixa sucatear o prédio também, Exatamente. né? E sucateamento, é isso que eu vejo muito em prédio. É o sucateamento, né? Os paliativos, Jaime, os paliativos. Sabe aqueles paliativos? Faz aqui um provisório, sabe? E dá esses problemas, entendeu? Então, isso não é correto fazer, né? Porque eu entendo que às vezes o condomínio tem aquela dificuldade financeira. Às vezes sempre esbarra nisso. E também tem outras prioridades, às vezes é funcionários, às vezes é problema trabalhista. Uma síndica minha, eu entreguei o laudo para ela e falou, Paulo, eu só vou começar a mexer nos detalhes dos laudos aqui que você apresentou só o ano que vem, porque agora a gente está com uma ação trabalhista. Então, às vezes tem outros fatores que levam o condomínio a meio que, vamos dizer assim, ignorar um pouco essa importância, entendeu? Mas eu não acho que deva, porque na verdade a inspeção predial ela tem que ser seguida à risca, né? Porque lá na frente fica muito honoroso, Exato, porque se, por exemplo, um laudo de inspeção predial que você faça, daqui a um ano ele já não é mais a mesma coisa, já perde a eficácia, um pouco da eficácia dele também, não perde? A gente quando conclui o laudo, nós temos que determinar assim,
dentro da nossa experiência, a gente tem que determinar qual que é um prazo adequado para você fazer uma nova inspeção, entendeu? Eu estou pegando um condomínio, eu vou entregar um laudo essa semana, um condomínio, pensa num condomínio abandonado. A síndica assumiu e a primeira ação dela falou, Paulo, me ajude. Ela nem pegou 13 propostas, sabe? Ela falou, Paulo, é você mesmo, daqui já... Ali mesmo, de noite, fui de noite no condomínio, fechamos o negócio, Paulo, me ajuda, eu não sei nem por onde começar. Esse condomínio eu já vou dar, já está lá na conclusão, daqui 5 anos fazer uma nova inspeção. Porque tem que ver o que está acontecendo, a gente tem que acompanhar. O que acontece muito, Paulo, nessa história é a seguinte, a bendita economia na taxa, bendita economia na taxa. Certo. Que eu estou pagando muito caro e eles vão... Aonde que se negligencia? No valor da manutenção. Exatamente. Eu vou ter... Chega lá e eles veem 3 mil para manutenção do prédio. Não, vamos mexer aqui. Porque nas despesas fixas do condomínio, luz da área comum, sim, seguro, essas coisas, salário funcionário, não dá para mexer. O que eles vão mexer? Onde é variável. E onde que é variável? Na manutenção do prédio. Sim. Então eles acabam diminuindo isso, diminuindo esses valores mensais. E aonde sucateia o prédio. É onde sucateia o prédio, depois acaba que diminui num determinado momento, mas depois o condomínio fica muito mais caro. Aliás, quando vai fazer mesmo, eu já vi isso, o condomínio fica 70% mais caro, 80% mais caro, 90% mais caro. Né? Se você não faz a preventiva. Quando você faz a corretiva, sim, que é uma coisa muito diferente, né? Tem um condomínio, se você quiser que eu ilustre aqui um exemplo, um condomínio no Esplanada, muito antigo. Eu vi até umas fotos antigas da obra, o síndico mandou umas fotos e resgatou com o primeiro morador lá, umas fotos na concepção do condomínio, não tinha nada lá no aquário, sabe? Um verde assim, enorme de filme. Hoje você olha lá, é totalmente diferente. E é um condomínio de 25 anos, Jaime. E chegou num ponto que eu olhava assim embaixo, assim, nas estruturas, né? Porque o subsolo é a parte de baixo, assim, do condomínio, e em cima fica a área social dele, piscinas, quadras. E eu falei pra ele, olha, aqui tá crítico. Tem muitas infiltrações, armadura exposta. O que é armadura exposta, Jaime? Infiltrou tanto que oxidou a armadura, olha só. A estrutura de concreto armada, ela oxidou dentro dela, o ferro. E quando ele oxida, ele expande. E com o que ele expande, ele explode aquela capa de concreto. Por isso que fica exposto, entendeu? Chegou nesse ponto crítico, daí eu falei, não adianta, você vai ter que fazer todo o sistema de permeabilização, porque a permeabilização lá de cima já era, perdeu a vida útil, entendeu? Mais de 500 mil reais para fazer essa manutenção, entendeu? E é um condomínio de uma torre só, aí tem que fazer todo aquele planejamento de levantar taxa extra. Mas assim, o que não pode é, às vezes, o morador também ser negligente de falar, isso é problema do condomínio. Não, é problema de todos. Você é um morador ali. Com certeza, é igual você morar numa casa... O é seu também. Morar numa casa de rua e você deixar a casa ficar sem manutenção. Exatamente. É idêntico. O seu quintal, por exemplo. É o seu quintal, você não deixa o muro chegar a um ponto que, por exemplo, que aquela infiltração, parece o ferro. Você não limpa nem sua caixa. Não limpa a caixa, é a mesma coisa, né? Isso funciona com o condomínio também. Quais são os procedimentos para se realizar uma inspeção predial? A inspeção predial, Jaime, ela tem que ser feita, lógico, com uma pessoa especializada nesse ramo, entendeu? Por quê? Tem uma série de fatores que o inspetor ele vai analisar. Ele vai analisar também, que eu falei para você, dos detalhes de documentações. Quando você recebe o condomínio, dentro da norma 14037 tem um chamado manual do síndico. Muitos síndicos eu chego assim, você tem manual do síndico? Não, tem manual proprietário. Não, proprietário não é do síndico, entendeu? E dentro desse manual do síndico já vem uma série de documentos que o condomínio tem o direito de receber na implantação do condomínio, sabe? E, inclusive, por primeiro receber projeto de implantação, a BITS. Várias vezes já fui na prefeitura pegar a BITS para síndicos. Inclusive tem as manutenções que tem que ser feitas, né? Exatamente, entendeu? Então, periodicidade, tudo. É uma inspeção predial, inspeção predial prévia, né? Exatamente. Quando a gente analisa, começa a fazer o trabalho de inspeção predial, a primeira etapa é essa entrevista com o síndico, como fosse um bate-papo aqui igual o nosso aqui, e eu começo a verificar com ele tudo que já ocorreu no condomínio de fatores patológicos, manutenções, reformas.
e começa a pedir uma lista de documentos para ele. Tem síndico que não sabe de nada, muitos documentos que eu pergunto, ele não sabe. Eu falo para ele assim, você já fez algum relatório de teste de físico-química da potabilidade da água? Ele fala, nunca fiz isso, entendeu? Eu falei, isso a norma fala, periodicamente você deve fazer um teste, pegar umas amostras. Essas empresas de eletrização, geralmente eles fazem. Pega uma amostra, vai ver como é que está a qualidade da sua água. Se for um problema, se a qualidade estiver ruim, você vai ver, pô, calma aí, o problema é da concessionária que está mandando água ruim para o condomínio, não é os meus reservatórios que estão ruins, entendeu? Que está poluindo a nossa água. Então, às vezes não tem esses cuidados, ou eles não sabem, entendeu, desse detalhe. Tá no manual. Tá no manual, e a gente, dentro da inspeção predial, a gente lista, já são documentos administrativos, documentos técnicos e documentos de manutenção. Tem síndico quando falo para ele, você tem o RIA? Ele dá risada. Eu falei, não é para RIA. Não é para RIA. O RIA é o relatório especial de inspeção anual dos elevadores. Ah, não, mas todo dia o pessoal vem aqui do elevador. Tudo bem, isso aí é uma ordem de serviço. Agora, o RIA é um documento anual que o engenheiro dessa empresa que faz a manutenção para você, ele emite um relatório, olha, passou por esse ano as inspeções dos elevadores do condomínio e tal. É que é cobrado, então como é cobrado, muitas vezes não querem pagar, né? Exatamente. Entendeu? Mas vocês têm que pagar, entendeu? Mas um dia eu falei para um na vida não tem nada almoço grátis, né? Mas então, um dia eu assim, falei para a síndico, isso não era para ser cobrado. Ela falou que o cara lá cobrou R$300 para emitir o RIA para ele. Falei, se você já está fechando um contrato às vezes é questão de contratual. É contratual. Se você está fechando um contrato, já fecha para Normalmente eu vejo cobrar, tá? Então, porque assim, isso é um direito do condomínio ter esse RIA, entendeu? É um dever do condomínio ter esse RIA. No contrato de manutenção deveria ser obrigatório já constar, né? Porque é um documento único, de um ano só, entendeu? Com uma RT e beleza, entendeu? Tem documentos, para você ter ideia, Jaime, que é condomínio novo que a consultora não fornece nenhum tipo de projeto para o condomínio. Aí você quer fazer uma manutenção na rede pluvial, o cara não sabe por onde se orientar, entendeu? Pois é, então. Sabe aquelas tampas de caixa que fica sempre espalhada pelo condomínio? Às vezes não vem nem marcada. Então, o cara tem que ficar abrindo para ver se é esgoto, se é água pluvial, se é gordura. Tem prédio, por exemplo, que é bloco estrutural, o cara não sabe onde vai furar para pouco. Aliás, não pode, né? Ou não deveria, né? Sim, ou deveria ser evitado. Mas onde ficam as tomadas certinho, onde passam os fios, toda a planta elétrica, planta hidráulica, tudo está na mão do síndico. Exatamente. Né? É o histórico do prédio, entendeu? Quando ele vai receber, aliás, síndico, quando você vai receber um prédio novo, tudo isso você tem que ter documentação, é o básico, né? Está dentro da norma 14037. Isso. E se você é síndico que vai receber de outro síndico, você tem que receber essas documentações. Se você não tem, corra atrás, né? Exatamente. Que eu não sei se essa é a pergunta, inclusive, né? O que é esta lista de documentos analisados na inspeção predial? É exatamente isso que eu estou falando para você. Essas documentações já fazem parte do plano de manutenção. Entendeu? A manutenção só, pessoal, não é só ir lá e chamar uma empresa especializada ou equipe de manutenção local para fazer aqueles preventivos e periódicos. Ter também todos esses documentos. O que são os documentos? Eu vejo muitos condomínios, Jaime, que tem o AVCB, mas quando eu peço, cadê o relatório do curso de brigada? Ah, não tem. Era para ter. Fez um curso de brigada, era para ter, entendeu? Tem que estar arquivado isso aí, porque eu não sei nem quem são os brigadistas do condomínio. Acho que às vezes nem o síndico sabe, entendeu? Então, tem teste de estanqueidade da rede de gás, que a norma recomenda que seja feita a cada 5 anos. Não, nunca fizemos isso. Mas se você for entrar dentro dessa seara, na verdade, até tem um teste de brigadista que tem que ser feito uma evacuação do prédio, não sei se de 3 em 3 meses, que eles têm que fazer, não sei se é isso, tá? Mas que faz um teste do prédio, que todo mundo tem que evacuar o prédio, tem um tempo, né? Eu vou mostrar para você, aqui uma cartilha de inspeção predial do IBAP, saúde de edifício, não vai dar para vocês verem aí, mas olha aqui, Jaime. Olha a lista de documentações que é solicitada quando nós vamos fazer uma inspeção predial. Todos esses documentos, mais virando a lista aqui, ó. Aqui, gente, ó. É uma lista grande. Quando eu dou a lista para o pessoal, é mais de 3 folhas de listas, de documentos, onde nós analisamos a inspeção predial. Essa é a primeira etapa. Depois começa a fazer a inspeção em si, que é a constatação em loco.
Quais são os principais problemas apresentados nas inspeções prediais? E isso aí, eu falo assim, Não tem prédio que você vai que não tem problema. Não tem. Olha, eu estava fazendo um curso agora, um curso muito interessante, porque o IBAP oferece vários cursos profissionais aí que estão nos assistindo, engenheiros. Vai no IBAP, faça um curso, se especializa. A nossa vida é sempre um aprendizado, entendeu? Eu gosto muito de ir no IBAP fazer os cursos lá. Eu estava fazendo um curso sobre patologia em fachadas. Fantástico o curso. E o palestrante lá, o professor, né, Alexandre Tomazelli, ele falou o seguinte: engenheiros, pessoal que tinha engenheiro na sala, levante a mão, dá graças a Deus que os condomínios aqui têm muitos problemas. As consultoras ainda continuam fazendo errado, porque ele teve 20 dias na Europa, na Colômbia, lá, né, Colônia, na Alemanha. Você me deu um susto agora, Colômbia lá. Não, Colômbia não, Colônia na Alemanha. Eu vi, aqui. Então, aí ele falou assim, é incrível o que tem o que não tem, aliás, de problemas lá na construção. Ele falou, gente, é perfeita a construção dos caras. Eu fiquei tentando caçar pelo em ovo assim, para achar um defeito na construção. Não existe, não existe. Se você, engenheiro, quiser ir para a Alemanha trabalhar lá como inspeção predial, você vai passar fome. Muito diferente da nossa realidade. É muito diferente, entendeu? Então, dos problemas que eu mais vejo hoje, agora falando da minha experiência, é muito crônico eu pegar problema de são muito perfeitos lá. Eu acho que outros também que parece que são muito bons também são os israelenses também, parece que são... Só que ele falou que em compensação, ele foi para Veneza, italiano. Ele falou assim, rapaz, a cidade pode ser romântica, mas é horrível as edificações lá. Eu fiquei com medo, então foi muito engraçado. Mas aqui na nossa realidade, o que eu tenho mais pegado assim, em termos de patologias, até o nosso colega Valdemar falou bastante sobre isso aqui. O Valdemar veio aqui. Foi muito interessante a palestra dele, a entrevista dele. Infiltrações, é uma praga que está aí nos condomínios, como pega um problema de infiltrações, principalmente no sistema estrutural. Mas isso aí também é culpa de manutenção errada, né? Vai fura a manta, né? Exatamente. Entendeu? Se não, outra também, instalação errada também pode ser. Eu peguei no condomínio ali, do condomínio antigo, mas chamou lá um encanador, porque em cima do condomínio fizeram um jardim. Pensa assim numa área só de piso, aí fizeram uma floreira. Bonito, o arquiteto falou, faz uma floreira aqui e tal, legal. Aí não tinha ponto de água para regar lá a floreira. O que o encanador fez? Tinha um ponto de água lá embaixo no subsolo. O danado pega, fura a laje, passa o cano e puxa a água lá para cima. Beleza, legal. Jaime, começou a dar tanta infiltração. Porque o cara fez imprudentemente, entendeu? Sem uma noção técnica de como fazer. Pode até fazer uma furação, mas chama um especialista para fazer. Olha, temos que permeabilizar isso aqui, não é simplesmente furar e passar o canto. Tem que ser Ele está fazendo duas coisas erradas, sem consultar ninguém. Furou um sistema estrutural e depois furou a manta, entendeu? Para furar a manta tem que manjar, né? Exatamente. Não é complicado, né? Mas é aquela coisa, né? Aliás, aí bate na questão do custo, você vai chamar uma empresa não é nem recomendado furar a manta, né? Então. Mas aí você quer fazer um serviço, vai fazer do jeito correto, mas é caro, Não, aí faz lá, senhor José, vai lá. Se o senhor sabe fazer, então faz. Daí nesses problemas. Esse aqui é complicado também, né? Qual a diferença entre anomalias e falhas de manutenção? Como eu falei, anomalias, ela é derivada a vícios construtivos. E também tem a anomalia funcional, aquela que é o desgaste natural. Foi deteriorando, foi se desgastando, envelhecendo. A edificação envelhece, viu, Jair? Com certeza, entendeu? Isso eu sei, sou contador. Naturalmente ela vai envelhecendo, mas o que eu mais pego é a anomalia derivada de vícios construtivos. Prédios novos. E olha, gente, não é prédio assim de baixo padrão, não. Prédio de alto padrão, condomínio caríssimo, apartamentos caríssimos e cheio de problema de construção. Entendeu? Então não vou ficar citando nomes aqui, nem porque não cabe a nós fazermos isso aqui agora. Mas eu pego desde condomínio de baixo padrão a alto padrão os problemas de vícios construtivos. E o vício construtivo está relacionado, como eu falei na introdução aqui, a problemas que nós detectamos derivado de
de construção, né? O construtor fez de uma maneira errada, equivocada, e começou a surgir. Mesmo quando você faz a implantação do condomínio e o síndico eleito lá vai lá, faz a primeira inspeção, ele não detecta, mas depois quando você começa a usar o sistema... Mas então, sempre na primeira, na inspeção quando vai entregar o prédio, é bom ter um engenheiro que não seja engenheiro da... Exatamente. Tem que ter um engenheiro lá, seu lá, acompanhando. Tinha que chamar, sempre entendeu? seria importante chamar um engenheiro para fazer. Eu fazia muito isso aí numa consultora muito grande aqui em São José dos Campos. Eu que fazia, só que eu fazia do lado da consultora. Eu entregava o condomínio, chamava o síndico, ele era eleito ali na hora, e nós já fazíamos a primeira, ou marcávamos no outro dia, a primeira inspeção para recebimento da entrega das áreas comuns, entendeu? E ele assinava os Porque a raposa entregando o galinheiro é complicado, né, gente? Mas ué, entendeu? Então, assim, a raposa entregando o galinheiro. Então, você tem que ter um cachorro ali para falar para a raposa, não é assim. Eu vou falar para você, viu, Jaime? Eu já trabalhei dos dois lados. Eu sei como um departamento de assistência técnica, os consultores vão até me malhar aqui daqui a pouco. Eu sei como é que a gente é treinado para meio que ocultar algumas informações. Pós-venda. Entendeu? Então, ai. é a hora do pesadelo, entendeu? Mas voltando na pergunta, anomalias é voltado a vícios construtivos. E as falhas, é aquele detalhe que eu falei para você. É um sistema de gestão condominial. O gestor, que no caso a figura do síndico, ou uma empresa contratada, não é que você, vamos supor assim, você é o síndico, Jaime, não é que você é falha, entendeu? Não é que um síndico interpretou mal essa questão e falou, mas eu vou falar que eu sou falha, é um tiro no meu pé. Eu falei, não, senhor, não é assim. Por mais experiente que nós sejamos, Jaime, a gente sempre tem que estar buscando ajuda, entendeu? Um síndico que começa agora, ou desde um síndico que já é experiente, eu falo para você, Jaime, por experiência, eu detecto problemas na falha de manutenção dele. Eu detecto probleminhas assim básicos ou até grandes que ele não está sabendo gerir, ou não está sabendo cuidar, ou não está sabendo lidar com determinados problemas de manutenção. Aí a gente começa a gerar essas falhas. Aí tem as falhas de planejamento, falhas de execução, de operação. Mas na verdade, essa parte de inspeção predial também, ela tem que ser acompanhada por um profissional também, exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, vai pintar o prédio. Tá bom, vocês têm que entender, tem engenheiro que vai acompanhar, o engenheiro da empresa? Tem, sim, sem dúvida. Agora, tem que ter um engenheiro do condomínio também, entendeu? Porque, de novo, é o engenheiro, é a raposa, né? Mas tem que ter o outro engenheiro para não deixar a raposa tomar conta, entendeu? Para ele acompanhar a medição, para ele ver se o que está sendo feito lá está correto, se não está, entendeu? Se a aplicação está sendo feita de acordo, se não está, enfim. E falando de manutenção, Jaime, a gente, antes mesmo de iniciar, vamos pegar esse tema de pintura, antes mesmo de fazer a pintura, é fundamental que esse profissional que você está contratando, que ele faça primeiro um mapeamento dos problemas da sua fachada. Não é chegar já com os pintores, começar a descer lá, aí começa a detectar vários problemas e começa a trazer a conta para você. Aí se dá um rolo, você sabe disso, né? Exatamente, aí você tem que mapear, por exemplo, se tem quais tipos de fissura, trinca, entendeu? Se é trinca por retração, se é trinca por dilatação térmica, entendeu? Se é trinca higroscópica, são termos técnicos que só um profissional na área vai saber determinar, entendeu? Então, chega lá, já começa a pintar. Pra você ter ideia, eu peguei um condomínio muito de alto padrão aqui nas Orzaru, que o empreiteiro estava querendo entregar o término da obra lá da pintura, uma torre só, o condomínio não concordou. Não, a gente está desconfiado que ele não tá bom. Ficou aquele impasse, me chamaram. Fiz um laudo, daí não foi laudo de inspeção predial, foi um laudo pericial, só de fachada. Chamei o meu técnico de drone, subimos com o drone lá, tudo revelado, sabe o filme das trincas, dos tratamentos das trincas, tudo revelado na textura, entendeu? Então, o cara utilizou o equipamento errado, inadequado, para fazer tais serviços de manutenção lá nas trincas, entendeu? E aí, qual que é o problema? O condomínio já teve um gasto desnecessário comigo, desnecessário não, né? Não previsto, né? Agora vai ter que, não sei, eu não conversei mais com a síndica, não sei se vai ter que acionar na justiça, e para reclamar do prestador de serviço que fez serviço é uma dor de cabeça, entendeu? Então tem que ter esses cuidados também para contratar manutenção, não só executar. Tem que ver antes para não ter dor de cabeça depois, né?
E só concluindo, esse laudo, quando nós apontamos os itens de manutenção, nós damos para vocês, assim, para os síndicos, toda a metodologia correta de fazer. Aliás, ó aqui o laudo. Esse é um modelo de um laudo. Ó. Ele é bem grosso. Olha só para vocês verem. Né? Olha que beleza, olha que bonito. Não é só bonito, né? Porque essa parte aqui que você está mostrando é a introdução que a gente tem que apresentar como que é o condomínio. Isso. Aí aqui começam os problemas. Ó quantos problemas. Aí não tem nada de bonito. Quer ver? Eu vou mostrar só um detalhe para vocês verem, que vocês vão ficar de cabelo em pé. Deixa eu pegar aqui, mano. Pega lá que tá. Aí o pessoal vai ver se isso aqui é bonito, pessoal. Mas ó, acho que não aqui, olha, ó. Olha só, aqui ó, tá passando. Vou chegar mais perto aqui, ó lá. Aqui tá passando uma tubulação de esgoto, uma tubulação de água e fiação. Tudo dentro do mesmo orifício ali da laje. Olha só que engraçado. Conseguem ver, gente? Aqui embaixo o síndico quebrou a laje para fazer um gato. O que é o gato? Ele fez uma ligação direta do conduíte que estava passando por dentro da laje para fazer uma ligação. Eu queria mostrar uma coisa interessante desse negócio das prioridades de obra. Sim, vamos falar nisso. Para cada item que nós abordamos aqui, Jaime, a gente tem uma tabela que nós chamamos de GUT, gravidade, urgência e tendência. Ela tem uma numeração que vai de 10, 8, 6, 3 e 1. E quando nós, dentro da nossa expertise, por isso que eu falo para você, tem que chamar um profissional que tem experiência no assunto. Porque ele vai determinar assim, qual que é o valor da gravidade, qual que é o valor da urgência e da tendência. Quando ele dá essa numeração, ele multiplica ou soma e sai uma ordenação. Dentro dessa ordenação, ele junta tudo item, tudo que eu for vistoriar no condomínio, eu tenho que dar uma ordenação. Seja a coisa mais simples, pintura de porta, eu tenho que dar uma ordenação. Tá uma farinha na pintura da porta, fotográfico, tem que dar uma numeração para ela. Dentro dessa ordenação, eu vou fazer o quê? Eu vou listar a prioridade, entendeu? Essa prioridade vai ser essa lista aqui, pessoal. Vamos encostar mais. Vamos lá. Vai ser essa lista aqui. Ô Maria, vai lá olhar se você... Maria é a minha assistente aqui. Tá saindo aqui pro povo ver, Maria? Tá, essa prioridade, ó, ela sai do mais grave ao menos grave, ou do mais crítico ao menos crítico, entendeu? E ela dá para o condomínio e para os gestores uma ordenação de como fazer as manutenções e quais fazer, entendeu, Jaime? Ele tem uma ordem aqui de prioridades. Aí o que acontece? Ele não vai... imagina um síndico que assume um condomínio agora. De repente ele é marinheiro de primeira viagem, nunca pegou um condomínio. Aí chega lá para ele, já na assembleia ali, ó, o seu Pedro, vamos usar um personagem aqui, o Pedro. Seu Pedro, quando que a gente vai começar a pintar essa fachada? Tá feio, faz tempo. Daí chega outro morador, os pais lá, ó, nossos parquinhos tá feio, a gente precisa de uma manutenção. Aí no outro dia chega o zelador com aquela lista enorme de problemas. O cara fica maluco, entendeu? O que vai fazer primeiro? O que eu vou fazer primeiro? Então, essa lista diz. Aí ele pode ter subsídio de falar assim, pessoal, a fachada tá feia, ela não tá legal, mas isso não é prioridade. Posso usar um exemplo aqui, bem claro, para vocês ilustrar para vocês? Eu peguei esse condomínio que a síndica me chamou, Paulo, me ajuda. Você lembra que eu falei já? Ela... Tá no grupo. Tá, ela chegou para mim e falou assim, Paulo, mas não foi esse condomínio aqui não. Ela falou assim, me ajuda. Eu comecei a fazer inspeção predial e nas minhas historias eu constatei, Jaime, que foi gasto 50 mil reais para reformar a quadra do condomínio. 50 mil. O condomínio está há anos sem um AVCB. Você pensa num condomínio sem AVCB? Qual que é a prioridade? Lógico que é AVCB. O condomínio não tem o para-raio, só tá com a haste lá e não funciona. Então, os cabos estão balançando assim, ó. Mas então... E a quadra, detalhe, contratou uma empresa... Não contratou uma empresa séria para fazer a quadra, uma construtora mesmo. Contratou um cara lá que eu nem sei quem é. A quadra fissurou toda, tá toda fissurada. E a tinta da quadra, não usou tinta piso próprio para quadra, não passou selante. Você puxa a película assim da quadra, sai a tinta na sua mão. Horrível. Gastou 50 mil em vão. Sendo que tinha outras prioridades no condomínio. Mais ou menos. Entendeu? Porque esse tipo de coisa pode ser responsabilizado, tá? Sim, isso aí foi classificado como anomalia, porque foi feito, acabou de fazer uma reforma. Quando eu digo responsabilizado, o síndico tem que devolver o dinheiro. Entendeu? Então, assim, é complicado. Exatamente. Muito complicado.
Mas você conseguiu entender a questão da prioridade, da lista, da prioridade? Eu não tenho dúvida. Essa prioridade aqui, na verdade, nós tratamos ela em previsão orçamentária, tá? Exatamente. Na previsão orçamentária, nós vamos determinar quais são as obras prioritárias. Por isso que nós vamos discutir o valor da taxa. Exatamente. Entendeu? Não tem taxa barata nem taxa cara. Tem o que é necessário. E tem que ser feito. E tem que ser feito. Então não adianta o condomínio falar, olha, a minha taxa está muito cara. Não, você tem a prioridade no prédio, tem que ser feito, porque senão você vai começar a sucatear e cada vez que você sucateia, mais caro vai ficar. Eu imagino que ninguém quer morar no condomínio que não tem um sistema de combate a incêndio em desuso. Não, e outra coisa, pode funcionando. colocar vidas em risco, né? Exatamente. Entendeu? Porque pode colocar, primeiro, o prédio pegar fogo, e matar pessoas por não cumprir certas coisas. O prédio cair, não é verdade? Como já caiu no Rio de Janeiro, já caiu em... Uma das coisas que mais mata hoje no na Nordeste. identificação, então vamos falar assim de vidas, né? Acidentes fatais, é a falha no sistema estrutural e o combate a incêndio. Se esses dois sistemas, se uma estrutura colapsar e cair, mata mesmo. E assim como o sistema de combate a incêndio não tiver provido dos sistemas lá em dia, em ordem, vai ter fatalidades. E o síndico vai preso. E vai preso, porque responde criminalmente. Então a inspeção predial tem como um dos objetivos ajudar o condomínio a evitar a fazer diversas manutenções corretivas. Exatamente. Para poder executar somente as preventivas. Isso aí dá uma economia de mais de 30% para o síndico. Eu ouvi falar mais. Pode ser que eu fui num seminário aí. Na verdade, se fala em 30%, mas eles falam em mais, eles falam em 60%. As estatísticas que a gente estuda aqui, nós aprendemos 30%. Mas eu vou até um pouquinho mais além. Ali, quando a gente começa a fazer na inspeção predial, aqui no laudo, eu pelo menos eu falo assim... É que você vai bem, você quer ser bem... Mas aqui no laudo, nós como profissionais que estamos executando, temos que fazer o seguinte, dar orientação para vocês síndicos, de como que é. O que fazer... Quando fazer e com quem fazer. Sabe por que é importante com quem fazer? Porque de repente você tem que chamar a pessoa certa, entendeu? Então, porque se você faz uma manutenção corretiva com a pessoa errada, você vai corrigir de novo, entendeu? Vai ter essa correção de novo. E o zelador, Jaime, às vezes, é bom você ter um zelador que faz tudo, seja um cara esperto. Mas o zelador não tem que ficar fazendo serviço de pedreiro, ele não tem que fazer serviço de eletricista. O zelador tem que zelar, ele tem que fazer as preventivas. Porque eu apresento isso aqui também no laudo. O que fazer diariamente, o que fazer semanalmente, anualmente, mensalmente. E isso aí está em norma. Tem a norma de manutenção 5674, que dá toda a tabelinha lá de o que você deve fazer anualmente, mensalmente, semestralmente, entendeu? Isso aí é preventiva. Tem que ter esse combate, essa consciência. Você tem que contratar o profissional certo para fazer a coisa certa. Você tem que deixar o médico cuidar e não o enfermeiro, né? Quer ter paz no seu condomínio, do morador não ficar lá, tá tendo fissura lá no meu carro, tá fissurando, tá não sei o quê. Faça as preventivas, tenta essa consciência de começar a fazer mais as preventivas. Com certeza. Mas tem que eliminar as corretivas. Qual a importância em contratar um perito especialista em inspeção predial? Jaime, eu vou falar um detalhe aqui, porque infelizmente o nosso país passou por uns tempos aí uma crise meio brava, né? Eu peguei essa crise, entendeu? Só que graças a Deus eu fui para essa linha eu já toquei obra, eu já trabalhei em consultora, já trabalhei com obras públicas, que é um universo assim que eu não gostei. É diferente. É muito diferente, nossa, é muita burocracia. E quando eu foquei só em inspeção predial, eu vi que tem alguns colegas que também estão aí no mercado, estão tentando se erguer ou tentando de novo entrar no emprego e acham que fazer inspeção predial é bico. Eu já, fazer um laudo, acho que não, vamos fazer um laudo aí provisório, e o cara vai lá, começa a fazer a inspeção predial e ele não tem esses cuidados que um inspetor, um especialista em perícia de avaliações de engenharia tem, que é analisar os documentos, entendeu? Ter expertise de descobrir as causas dos problemas patológicos, entendeu? Então, é muito importante você contratar também um cara da área. Eu tenho a minha seguinte tese: eu não sou mais projetista e também não sou mais construtor. Não dá para você ser projetista, construtor e perito. Não consegue, já. Eu sou péssimo para desenhar. Já começa. O meu computador nem tem AutoCAD. Ainda bem que eu tenho a Thaisa, que é arquiteta, que é minha parceira lá do meu trabalho, minha sócia lá,
que ela, quando a gente precisa de alguns detalhes, porque às vezes eu ponho alguns detalhes ilustrativos nos laudos para orientar o síndico. Ela que faz. Ela que faz essas alterações, entendeu? Por exemplo, estamos pegando uma patologia de piso solto no condomínio. Muito grande condomínio. E vários pisos se soltando. Então ela desenhou os halls e lá nos halls a gente está marcando onde que está piso solto, onde que está piso quebrado, onde que está piso oco, entendeu? E tá lá, só de desenhos lá com marcações de piso solto tem quase 16 páginas, entendeu? Então, contratar um especialista voltado nessa área específica de inspeção predial é fundamental. Assim como se você quer mexer com SPDA, não vai chamar um eletricista que mexe com bomba. Às vezes, também, o cara é eletricista, mas também não é a área dele, entendeu? Tem muitos engenheiros que falam que sabem fazer inspeção predial, mas, gente, é muito complexo aqui. E além de uma responsabilidade muito grande para Mas eu acho que a parte de engenharia é como medicina, né? Cada um na sua, né? Exatamente, entendeu? Não adianta você pegar e querer sair para outra área que não é sua. Eu faço uma inspeção de todas as áreas, mas no caso, quando eu tenho toda uma equipe, tá, Jaime? Quando eu vou pegar uma parte elétrica, eu vejo que está muito difícil de eu sozinho interpretar, eu tenho um engenheiro chamado Vinícius, e ele é um especialista na área de elétrica, ele é fantástico. Falei, Vinícius, peguei um fato lá, você precisa ir comigo. Ele vai e ele assina a RT de elétrica. Quando eu pego um fato difícil num sistema de elevadores, porque nós também fazemos a inspeção básica dos elevadores, eu chamo um engenheiro mecânico, entendeu? Para ir comigo. Então, nós temos que... A engenharia é muito branda, eu não sou conhecedor de tudo, já, entendeu? Eu peguei uma inspeção predial aqui em Jacareí do condomínio, que nós ganhamos uma ação, e era para fazer uma inspeção de gás. Eu não tenho uma empresa de teste de tanquedade. Como é que eu vou detectar o problema de vícios constitutivos no sistema de gás? Eu chamei uma equipe, essa equipe era composta por um engenheiro mecânico, um instrumentista para fazer a aferição dos manômetros e o técnico da inspeção lá de gás. Então, esses cuidados, às vezes, o cara chega lá e fala que sabe fazer tudo, mas não sabe. Então, não sabe. Eu mesmo, que já sou especialista, eu sou resguardado por vários profissionais, até mesmo parte estrutural. Eu vejo um problema patológico estruturalmente, tipo, eu vejo um recalque na fundação, eu tenho que chamar um engenheiro estrutural para nós fazermos uma análise junto. Entendeu? Eu não posso eu mesmo sozinho fazer nada. Entendeu? Com certeza. Porque é muito brando a engenharia. É, muito mesmo. Inspeção predial não é perícia. Qual que é a diferença? A inspeção predial, como eu falei para você, é uma ferramenta voltada para a manutenção da edificação, entendeu? Ela é uma ferramenta que vai auxiliar o síndico a tomar decisões voltadas para o uso e boa conservação do condomínio. Se tiver problemas de vícios construtivos, ele tem que acionar a consultora, entendeu? Alguns advogados até quando mostra esse laudo aqui e a consultora simplesmente bate naquele pet que é problema de manutenção, aí ele tenta provar na justiça que isso aqui não é verdade, é problema de vício construtivo. A perícia, Jaime, ela já é nos moldes judiciários. É igual um perito judicial, eu sou perito judicial, igual... Nós temos que constatar a causa raiz, nós temos que provar por A mais B que o problema que causou aquele dano é aquele fato. Daí não sairia como laudo de inspeção predial. Sairia como laudo de perícia técnica. Sairia como laudo de perícia técnica. Aí eu posso fazer uma perícia técnica específica só de igual eu falei para você agora, de uma rede de gás. Eu posso fazer uma perícia específica só de pisos soltando, como eu fiz agora recentemente de uma fachada, entendeu? Então é todo um modo diferente. Tem algumas condições básicas desse laudo aqui que eu aplico na perícia, né? Mas a perícia técnica ela vai no nexo causal. Ela vai determinar o problema na raiz, entendeu? E apresentar aí provas de que o que causou aquele dano é exatamente aquilo que nós constatamos na nossa perícia. Legal. Tá? Nossa, cara. Aprendi bastante hoje. Que bom. Já tinha aprendido bastante naquele dia lá no evento que a gente fez lá. Foi um churrasco até, né? Foi bom. Ali eu mostrei uns casos reais, né? Mostrou uns casos reais e tal. Tá precisando voltar para fazer mais. Aliás, eu vou ter um módulo, depois eu vou conversar com você, um módulo de... A gente tá fazendo agora cursos, né? Uhum. E vou convidar você para fazer o curso pra gente. Perfeito. Vamos fazer um jabazinho. Fala um jabazinho aí. Eu preciso de um jabazinho, né? Ninguém embora, né? Fala um jabazinho da Sérgio Campos aí. Jabazinho é o quê? É uma propagandinha? Bem, pessoal, eu sou o Paulo, sou engenheiro civil da Sérgio Campos de Engenharia e Consultoria. Nossa especialização é laudos de perícia técnica, laudos de
de inspeção predial, tem laudo de avaliações também que nós fazemos, tá? Com muito êxito, estamos aí no mercado, graças a Deus tem assim, uma procura muito grande pelo nosso serviço, síndico satisfeito, temos aqui o pessoal da Vale Síndico que sempre tem nos ajudado, nos apoiado, nos indicado também. Muito. Entendeu? Os advogados, então, se você precisar, sem compromisso, tá, Jaime? Se alguém quiser fazer, eu vou até um condomínio para fazer uma análise, dar uma orientação, daí apresentar uma proposta, sem compromisso, me ligue, o Jaime tem meu contato, eu estou nos grupos aí de síndico, é só falar com a gente, estou à disposição de todos aí. É isso aí. Um Cara, abraço para todos. muito simpático, uma entrevista muito bacana, gostei muito e a gente se vê aí na próxima. Até mais, gente.